Boa noite. Que nós possamos estar junto com os nossos amigos espirituais para esse bate-papo, para essa conversa. Hoje eu quis escolher um tema para falar de saúde, mas eu quis escolher um tema e fui buscar em André Luiz. Eu tenho digamos assim, uma simpatia específica, porque André Luiz foi o primeiro livro que eu comecei a ler, Nosso Lar e tal, e gosto muito de André Luiz, e escolhi um pequenino trecho de um dos livros que eu considero mais difíceis de André Luiz, que é Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos, escrito na década de 40, até hoje tem cientista lendo para tentar entender o que ele trouxe. Quer dizer, em 1940, por ali, ainda hoje ele é atual, ainda hoje tem coisas que a gente não consegue entender perfeitamente. A ciência cada vez que a ciência vai progredindo, vai conseguindo decifrar, digamos assim, um outro aspecto do livro de André Luiz, principalmente essa Evolução em Dois Mundos. Eu quis fazer uma ponte com o que ele traz para nós, e de uma forma prática, com as nossas questões de saúde, com as nossas questões do cotidiano, como é que a gente pode entender algumas das nossas doenças, ou algumas das nossas disfunções, como a gente tem conversado aqui. Então, primeiro eu trouxe aí esse desenho pintado, aí de André Luiz, né, mostrando. Então vamos lá, próximo slide. Então, o que está escrito no próximo slide é o seguinte, um pequeno trecho de Evolução em Dois Mundos. Paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo, são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias no êxito do empreendimento que se inicia. Então o que ele está dizendo? A questão da paternidade e da maternidade, a questão do tipo de sangue, aonde a gente vai nascer, de que forma a gente vai entrar na reencarnação, tudo isso é pensado, tudo isso é planejado. Interessante que no nosso cotidiano, ainda mais no nosso país, nós não temos o hábito de fazer planejamentos, né? Nós acostumamos com a inflação galopante, uma série de coisas, então a gente faz assim, um planejamento a longo prazo é 3 meses, né? Daqui 3 meses é longo prazo. Ninguém faz planejamento 5 anos, 10 anos, 15 anos, dificilmente, né? Imagine que antes de a gente reencarnar, antes da gente nascer, né? Para quem está chegando agora, olhando a doutrina espírita ainda pela internet, antes da gente nascer, tem todo um planejamento. Então, como é que vai ser o pai, como é que vai ser a mãe, por que vai ser esse pai, por que vai ser essa mãe? Depois o pessoal fala assim, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Nós da doutrina espírita sabemos que pedimos. André Luiz vem dizendo, e esse pedido foi um planejamento. Muitas das vezes esse pedido a gente vem como espírito, conversar com o nosso pai e com a nossa mãe que estão encarnados, bater um papo lá, eles saem do corpo, né, porque o espírito desdobra, sai do corpo, né? Eu já falei que tem espírito tão cansado que não consegue nem sair do corpo, fica dormindo do lado do corpo. Mas a gente encontra o pai, encontra a mãe, conversa junto com os mentores, às vezes faz uma reunião, então é muito comum, né? As mulheres falam, nossa, sonhei com um bebê, né? Que era um menininho, uma menininha, não sei o quê. Como sonhou? Sonhou porque mostrou, foi lá, conversou com o espírito. Então tem um planejamento. Qual o tipo de sangue, qual o tipo de pátria, por que a gente vai nascer no Brasil, por que vai nascer na Índia, por que vai nascer nos Estados Unidos, qual o planejamento, o que a gente vem fazer nessa encarnação? Isso é muito planejado. Então, de acordo com André Luiz, tudo isso foi pensado e planejado, tirando, claro, a gente sabe, algumas reencarnações mais compulsórias, porque a pessoa, o espírito, não está em condições de fazer o planejamento. Então, às vezes está numa situação tão difícil, o espírito na erraticidade, isto é, no mundo espiritual, tão complicado, às vezes ele precisa ser resgatado, como alguém que é resgatado de uma doença grave e leva para a UTI. Então, muitas vezes a reencarnação é dita compulsória, porque a pessoa reencarnada, ela vai ter possibilidades de melhorar um pouco, de se livrar de algumas questões. Mas a maioria, né, nós podemos pensar que nós tivemos um planejamento. A coisa não foi assim, foi por acaso. Não. Mesmo as gravidezes ditas não esperadas,
muitas vezes elas são gravidezes planejadas no ponto de vista do plano espiritual. Pode não estar sendo planejada aqui agora, mas está sendo planejada do ponto de vista espiritual. Então, isso tudo para a gente perceber, parar e pensar, bom, como é que será que foi o meu planejamento? Como será? Baseado nisso, próximo slide. Próximo. Baseado nisso, a gente precisa questionar esse próximo slide, eu pus como questionamentos. A questão da hereditariedade, das doenças genéticas, da educação e da responsabilidade dos pais. Porque, bom, vamos lá, a hereditariedade. Já tenho falado aqui algumas vezes, essa questão de, então é uma doença hereditária, os meus pais têm, eu vou ter? Não necessariamente, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, nós buscamos a nossa herança espiritual. Então, eu posso vir com uma família que tem um determinado padrão genético, uma determinada doença genética, mas não necessariamente eu vou ficar doente daquilo. Mas aquilo pode ser uma prova para mim. Por exemplo, eu posso entrar numa família onde exista, digamos assim, já, entre aspas, desenvolvido o gene do alcoolismo. E eu posso vir como um teste, como uma prova. Eu venho, tenho esse gene, porque eu recebi do meu pai e da minha mãe, mas eu não preciso ligar esse gene. Então nós poderemos ligar os genes ou não. Já tenho dito aqui que estudos mostram que no futuro nós vamos poder ligar e desligar genes de doenças que afloram, como diabetes, como hipertensão, como psicoses. Então até o envelhecimento tem um gene que mostra o envelhecimento, que é o tal do telômero, que fica lá no código genético, etc. Isso no futuro vai poder desligar o gene que faz a gente envelhecer. Nós vamos ficar aqui 300 anos, né? Mais ou menos. 120 já se sabe que é para viver. Então, essa coisa de vai e volta, vai e volta, vai e volta, está cansando, né? Então, o pessoal fala, vamos ver se eles vivem mais. Aí, em vez de voltar, muda de encarnação na própria encarnação. Todo mundo já teve essa experiência. Às vezes a vida muda tanto que você está numa outra encarnação, na própria encarnação. Eu me considero na terceira encarnação, nessa encarnação, já estou na terceira. Disseram que era só 3, vamos ver se eu sossego agora, né? Pelo menos 3. Então, então a doença genética, como é que é a responsabilidade dos pais, né? Quer dizer, na educação. Eu fui convidado para participar de um congresso em Uberaba, e tem um trabalho fantástico lá, de um senhor que ele está trabalhando, ele começou a trabalhar com crianças, e percebeu que as crianças iam para a criminalidade, começou a trabalhar com bebês, percebeu que não tinha jeito, aí agora ele trabalha com gestante, porque ele tem percebido que na gestação, nós já recebemos uma gama de informação muito grande, e essas informações que a gente recebe já na gestação, é muito importante para o longo da nossa vida. É como se os genes que são ativados na gestação é que vão, entre aspas, já determinar certos padrões físicos e emocionais durante a nossa vida. Então a importância da gestação, a importância da responsabilidade durante a gestação. Então tentar manter um padrão muito importante. Eles fazem um trabalho com gestantes muito interessantes, já, digamos assim, trabalhando a criança no útero, para ela já receber evangelioterapia, já trabalhar uma série de coisas na gestante. Então uma coisa muito bonita lá do Uberaba, a gente vai talvez trazer alguma coisa aqui para vocês, para o resultado. Estou esperando os e-mails e tal. Então, este planejamento todo foi feito. De vez em quando a gente poderia fazer até uma imaginação com a gente, né? Quer dizer, como nós estaríamos antes de encarnar? Como é que será que foi esse planejamento? Eu gosto da imagem da nuvem, porque a nuvem não está nem no céu nem aqui, quer dizer, está mais ou menos no céu, está mais ou menos aqui. Então nós estaríamos numa nuvem, mas uma nuvem bem fofinha, bem bonitinha. Em cima da nuvem, que é compacta, não essas aí, umas nuvens bonitinhas, que teria assim umas salas de espera, uns sofás bonitos, gostosos assim, né? E ali a gente estaria esperando alguém. Puseram a gente lá no sofá, falaram, espera aí que vai vir alguém conversar com você. E a gente fica com aquela expectativa, por que me colocaram aqui? E aí você está lá, e aí chega alguém que você reconhece, fala, você, quem você? Eu sou teu mentor, começa a conversar com a gente. Você sabe por que você pediram para você ficar aqui nessa nuvem? Não.